show you how to love again. I'm gonna show you how, show you how, show you how to love again. Da Espanha, nós temos aí meu amigo Tanque Alviverde. Olha lá, El Atleti negocia a contratação, a transferência de Lincoln, a joia do Flamengo. Esse Atlético aí é o Atlético de Madrid, que estaria disposto a pagar 15 milhões de euros num primeiro momento para ter o garoto Lincoln de 16 anos. Aliás, ele acabou de completar 17 anos agora em dezembro. É quase um veterano. Quase um veterano. Já fez 17 anos. Não pode nem dirigir ainda. É uma resposta ao Atlético de Madrid que levou, o Real Madrid que levou a outra joia. O Vinícius Júnior, que inclusive está lá. Está em Madrid, foi conhecer as instalações do clube, né, trocar um WhatsApp com o Cristiano Ronaldo. Escolher a casa. Escolher a casa, vai ver de perto, né, o clássico. João, esse menino ainda não jogou no profissional. Ele entrou em alguns jogos. Ainda não jogou. Ele entrou em alguns jogos. Ele jogou contra o Corinthians. Sim, ele entrou em alguns jogos. Entrou na final da... Entrou na final. Mas assim, é claro que é uma grande aposta pelo que faz nas seleções de base. Agora, eu vou te falar, hein, Fábio? Desculpa interrompê-lo. Ele deixou uma boa impressão no pouco tempo que ele esteve em campo. Não, em todos os jogos que eu vi dele, nos mundiais, nos sul-americanos de base, eu tenho uma ótima impressão dele também. E no profissional, né? Porque muda muito sair da base. Então... Muda. Os treinamentos que eu já pude acompanhar, dos poucos que permitem que a imprensa veja, eu já vi. Tanto ele e o Vinícius também, impressiona os dois. Né? Agora, acho esse valor muito baixo. Tem que pedir mais, né? Não é pedir. Existe a multa contratual. Né? Se o Vinícius Júnior sai pelo triplo dessa multa, desse valor, o menino sai por um terço dela. E a gente hoje tem a impressão de muita gente assim, olha, o Lincoln é melhor que o Vinícius Júnior. Eu acho que tem uma pressa dos dois lados, né? A pressa, inclusive, do Real Madrid, que pagou 45 milhões de euros no Vinícius Júnior. O Lincoln tem um futuro exuberante. Eu não venderia por 15 milhões de euros. Eu também não venderia por 15 milhões de euros. É inevitável a comparação, PVC. É inevitável quando você vê dois meninos da mesma idade. Paulinho também você pode colocar nessa ciranda. Só que eu acho que o Lincoln tem uma vantagem aos demais. É fazedor de gols. Quem faz gol no mercado tem mais valor. Por isso que eu entendo. Ele é muito bom. Agora a notícia saiu lá, né? Por isso que eu entendo que o valor é baixo. Não há nenhuma manifestação oficial da diretoria do Flamengo em relação a isso. Também estou achando barato demais. Não, então, isso que eu ia falar. A multa do cedo Lincoln, demais. O contrato dele está sendo renegociado, né? O Flamengo sabendo que a hora que ele aparecesse no profissional ia despertar esse interesse todo. E claro que o Atlético Madrid está no direito dele de fazer uma proposta de 40 milhões. Se o Flamengo aceitar, é que o Flamengo não está de pires na mão. Então não é qualquer proposta. Vai aumentar a multa, né? No novo contrato com ele, a multa prevista é de 113 milhões de reais. O Vinícius foi vendido por 145. A 30 milhões de euros. O Vinícius foram 45 milhões de euros. Isso, né? E ele seria 30 milhões. O Vinícius é o maior negócio da história do Brasil. Sim. Eu concordo com o PVC, concordo. O Lucas... Oficial, né? Porque o Neymar, o Santos recebeu 17. O Santos, se tem a notícia. Oficial, né? O Santos recebeu... Eu sempre acho que o negócio do Neymar é bom a gente fazer ponderações e dar uma tese aqui para o Neymar. Mas assim, o Santos recebeu pelo Neymar 17 milhões de euros. O Flamengo recebe pelo Vinícius Júnior 45 milhões de euros. O Lucas do São Paulo foi vendido para o Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros. Antes de ser profissional, o Vinícius Júnior é o maior negócio da história do futebol brasileiro. Sim. O jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Sabe o que vai ser o Vinícius Júnior. Exatamente. Então, assim, impressionante. é fora de medida, mas ele cria um parâmetro para outras negociações. O Atlético de Madrid vem negociar com o Flamengo um jogador da mesma característica, do mesmo time, da mesma seleção de base. Mesma idade. Da mesma idade. O parâmetro é assim, você também quer? Então tá, olha aqui, ó. Pagaram 45 milhões pelo Vinícius Júnior. A diferença entre 15 os dois não. seria o prazo de saída. O Vinícius Júnior pode ir no meio do ano que vem e o Lincoln só no final do ano que vem, quando ele completa 18 anos. Mas o Atlético de Madrid, o Real Madrid inflacionou. Desculpa aí, não tenho culpa. O preço mudou. Eu parto. Mas aí você tem que ver o contrato do menino. E a multa que seria feita no novo contrato seria de 30 milhões. Que é mais barato, né? Sim. É dinheiro a beça. Mas digamos que sejam 30 milhões. 30 milhões é o dobro dos 15, que é a primeira oferta, segundo o Diário A realidade deles é muito diferente, né? Por exemplo, o Real Madrid pagou 45 milhões de euros pelo Vinícius Júnior. O orçamento do futebol do Real Madrid, na última temporada, para gastar com o futebol,
400 milhões de euros. Então, e aí tiraram 45 e falaram, vamos mostrar na jovem. Mas a diferença nesse caso... Mas o Flamengo vendeu muito bem. Vendeu muito bem. Vendeu muito bem. Desculpa, fala. Pois não. Só lembrando, a negociação do Gabigol foi por quanto? 27 milhões de euros? 80 milhões de reais. 22, 23. O Gabigol tá voltando. Não jogou na Inter, não jogou no Benfica. Esse é o próximo problema. O problema do Lincoln administrar a carreira dele. Pode acontecer. Correta, claro que pode. Pode acontecer. Agora, você falou dos 400 milhões de euros do Real Madrid. É assustador, né, PVC? Mas é porque também tem uma diferença aqui que é a moeda, né? Porque o Flamengo, não é que o Flamengo tenha o orçamento para o futebol. Mas a receita do Flamengo nos últimos anos foi perto de 500 milhões de reais. Já é o 20º faturamento do futebol mundial. Então, 500 milhões de reais, o Flamengo tem R$1 de dívida para cada real. Hoje tem aproximadamente R$1 de dívida para cada real que ele arrecada. O Real Madrid tem dívida monstruosa também. Tem. Também tem dívida. E a dívida do Flamengo está diminuindo e cada ano que passa ele vai ter mais capacidade de fazer investimento. Meus amigos, vamos para um rápido intervalo. R$1 custa 3,5 euros. Né? Exatamente. E aí, 45. Não, ao contrário. €1 custa R$3,5. Você falou, Você queria que fosse o contrário, eu também. Seria bom, hein, PVC? O câmbio PVC do dia tá ótimo. Gostei, PVC. Mas infelizmente não é a realidade. Nós vamos para um